que é que você vende um sabonete ungido se Jesus não fez isso? Por que você tem um pedaço de pano abençoado sendo comercializado se Cristo não fez isso? Você testemunha da verdade dizendo que é pelo Espírito Santo. Isso Cristo fez. Você orou por aquela pessoa e Deus a livrou dessa enfermidade e você diz que isso é do Espírito. Verdade, isso Cristo fez. Você disse palavras e aconselhou aquela pessoa e Deus te deu uma direção, uma palavra para aquela pessoa. Você fez um papel profético e de verdade aquilo está escrito na palavra de Deus, aquilo está nas palavras de Cristo e você disse que essa é uma direção do Espírito. Verdade, tem coerência com tudo, desde o Éden até agora, com tudo que a gente está aprendendo. Agora você disse que só você tem poder, só você tem unção e tem que marcar um dia com você e tem um valor para pagar para receber essa bênção que você está dizendo. Desculpe, isso não condiz com o que diz o Espírito, isso não condiz com o que diz Cristo, isso não condiz com toda a história bíblica, isso não é o Espírito da verdade. Mas tem gente sendo abençoada e tem gente sendo feliz. Isso não é problema meu, eu não estou preocupado com gente feliz e nem com gente que está recebendo o que quer. Aliás, você não precisa disso. Esse mundo tem milhares de oportunidades, pelo dinheiro, pelos negócios, de você ter o que você quer, pela medicina e pela ciência. Eu não estou interessado em procurar aonde existem sinais, porque até mesmo aqueles sacerdotes de Faraó reproduziram sinais que Moisés fez. Sinais são só sinais. Se você quer só sinais, pode ir atrás que você vai ter. Mas se você quer andar na raiz do Evangelho e no Espírito da verdade, você precisa se desfazer dessas coisas. Assista com atenção até o final. Se esse conteúdo fizer sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos episódios. Fique agora com o pastor Zé Bruno em mais um episódio da série A Videira. João capítulo 16, versos 12 e 13, é o texto base dessa nossa manhã de domingo. Você pode me perguntar assim, mas a parábola da videira está no capítulo 15, nós já estamos no 16, né? Sim, verdade, nós já estamos no 16. No nosso entendimento é que quando Cristo fala que nós estamos ligados na videira e depois que nós, por causa disso, daremos fruto, que a vida dele estaria em nós, essa vida dele que está em nós é através do seu próprio Espírito. Obviamente que para organizar a Bíblia nós colocamos capítulos e versículos, mas a ideia de Jesus aos discípulos prossegue no capítulo 16. Ainda bem que a gente não para por números, mas a gente segue por assuntos. Vamos lá então. Jesus diz no verso 12: eu tenho ainda muito para dizer a vocês, para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eita, que interessante. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele não falará por si mesmo. Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração, seja um domingo especial da Tua Palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A obra do Espírito Santo é uma obra de continuidade da obra de Cristo. Assim como a obra de Cristo é também a continuidade de tudo aquilo que através dos profetas e da lei o povo teve como experiência com Deus. Jesus não veio para negar o Pai. Ele veio para dar continuidade à obra que já vinha acontecendo através da lei, dos profetas, dos sinais de Deus, como lemos no Antigo Testamento. É claro que Jesus trouxe uma grande revolução e mudança, porque nós tínhamos um povo que se desviou completamente da interpretação dessa lei e da palavra dos profetas, e a religião andava tão longe de Deus, que quando Jesus chega, parece que ele está mudando o que estava escrito no Antigo Testamento. Aliás, o Sermão do Monte, ele é uma chacoalhada na religião que era ensinada pelos fariseus e pelos saduceus. Interessante isso. A obra de Cristo, como Filho de Deus na terra,
é continuidade da obra do Pai que se manifestava no Antigo Testamento. Não foi Jesus que mudou o que estava escrito. Foram as interpretações deles que se desviaram completamente do Pai. Eu costumo brincar e dizer nas aulas, já falei aqui também nas pregações, que nós não acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na nossa hermenêutica, nós acreditamos nas nossas interpretações. Fundamentalmente, todas as igrejas que professam serem evangélicas têm a Bíblia como a sua regra de vida, conduta e espiritualidade. E por que elas são tão diferentes? Porque não estamos preocupados tanto com o que está escrito e nos agarramos mais à nossa interpretação do que está escrito. Pois bem, esse não é o tema desta manhã, e você pode dizer quem é a pessoa que é dona da verdade? Bom, pelo menos eu não sou, mas você pode continuar procurando, eu acho que nós vamos chegar em Cristo, Ele é o único, porque Ele é a própria verdade. Mas vamos prosseguir. Jesus não mudou o que acontecia no Antigo Testamento. Ele prosseguiu a obra do Pai. Assim como o Espírito prossegue a obra de Cristo. É que quando nós falamos hoje sobre o Espírito Santo, muitas pessoas acham que nós estamos mudando a religião cristã, não acreditando no que se fala sobre o Espírito Santo. Não é esse o ponto. O ponto não é esse. Assim como Jesus chega e traz a interpretação da lei, da maneira como Deus já havia trazido ao homem, mas a religião havia se desviado. Hoje, quando falamos sobre o Espírito Santo, há pessoas que acham que nós estamos negando a religião evangélica. Não, porque a obra do Espírito é continuidade da obra do Filho. Afinal de contas, não dá para separar o Pai, o Filho e o Espírito, porque os três são um. Eu quero ler com você João capítulo 14, de 16 a 26, o capítulo que está antes do capítulo 15 da videira, do verso 16 ao 26. Leia comigo com muita atenção, porque quase sempre a Bíblia estraga a nossa religião. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Falamos sobre isso semana passada. A fim de que Ele esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Ele habita com vocês e Ele vai estar, e essa preposição em vocês significa dentro de vocês. O en no grego significa isso aqui, Ele vai estar dentro, Ele vai estar entre vocês e dentro de cada um de vocês. Isso era uma coisa doida para os discípulos, porque você ter alguém habitando dentro de um outro alguém, até aqui era uma coisa completamente impossível e impensada em qualquer momento da religião judaica. Que o Espírito de Deus tomava pessoas, sim, havia acontecido no Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo clássico que é o de Saul, que profetizou em meio aos profetas. Mas essa coisa de uma habitação de Deus no homem é algo muito novo para eles. De forma perene, para sempre, como ele diz. Não deixarei que fiquem órfãos, eu vou viverão. Naquele dia, mais à frente nesse nosso estudo nós vamos falar sobre aquele dia. Mas naquele dia, quando esse Espírito vier, vocês saberão. Aí vocês vão entender que eu, quando disse que eu estou no Pai, vocês vão entender como é que isso funciona. Vocês vão entender que eu estou no Pai e vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus dizia as palavras do Pai, não as dele.
Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Até aqui. Jesus não falava as suas palavras, mas as do Pai. E nós acabamos de ler que o Espírito não falará por si, mas ele falará aquilo que Cristo disse. O ministério da lei e dos profetas com o ministério de Cristo e o ministério do Espírito. No momento em que, já falei isso a semana passada, o povo conhecia a Deus invisível, depois passou a conhecer a Deus visível de carne e osso, e na ascensão de Cristo hoje conhece a Deus porque Ele habita dentro de cada um daqueles que creem. O Deus que era anunciado, o Deus que viveu entre nós e depois o Deus que habita dentro de nós. Essa coerência é que faz com que compreendamos a Deus nos diferentes momentos da sua manifestação para o ser humano. Quando nós não compreendemos isso, nós vivemos uma esquizofrenia da espiritualidade. É interessante pessoas que me perguntam assim: Zé, você não prega o Velho Testamento, você prega só o Novo? Ou perguntam assim: você não prega no Velho Testamento, apenas no Novo? E para mim essa pergunta não faz sentido. Por quê? Porque quando alguém prega o Velho ou no Velho Testamento, prega dos personagens, do poder, dos milagres, dos sinais, da espada, das voltas em Jericó, do Sansão, da pedra do Davi, parece que essa é uma outra religião. E quando se prega no Novo ou o Novo, não se prega essas coisas, porque é uma outra religião. E nós vivemos uma esquizofrenia, parece que são deuses diferentes. E quando se fala do Espírito Santo, então, mais ainda, em nome do Espírito Santo, há tanta coisa sendo feita, tantas revelações mirabolantes, tantas coisas que negam o Filho, negam o Pai. Se eu prego Jesus, eu nego o Antigo Testamento. Se eu prego o Antigo Testamento, eu nego Jesus. Se eu prego o Espírito, eu nego o Filho, nego o Pai. Com o Espírito Santo acontecem coisas que não aconteceu em lugar nenhum. Parece que nós temos uma esquizofrenia. 3 deuses com 3 vertentes completamente distintas e às vezes até antagônicas. Eu encontro pessoas numa confusão mental, religiosa, espiritual, que não há um mesmo chão. A verdade é que Deus não é doido. Também esse não é tema para a nossa pregação, mas nas nossas aulas nós falamos muito sobre isso. Aliás, o caminho das letras, nós escolhemos um caminho exatamente para que você possa compreender esse desenvolvimento. Eu volto a repetir, né, a pergunta que fizeram, que eu respondi aqui no intervalo. Eu posso entrar no segundo semestre? Pode. Cada livro é um livro, não há problema. As pessoas podem entrar direto no segundo, mas eu gostaria muito que você entrasse no primeiro. Que você se permitisse não querer aprender uma coisa, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo. Não existe isso e aquilo. Existe uma lógica e um fio de ouro, como nós dizemos, que permeia toda a história e que liga essa continuidade. Eu quero falar com você sobre, primeiro, que o Espírito Santo é chamado nesses 2 textos que lemos de o Espírito da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele falou para Pilatos: eu vim para testemunhar da verdade. E Pilatos falou: o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Deus. Ele é o princípio de tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é a razão de tudo. Ele é a vida dentro de tudo e dentro de todos. Ele é tudo em todos. Ele é a verdade da existência. Para nós, verdades são pensamentos, cálculos matemáticos ou provas científicas. E sabemos que a verdade nesse mundo, ela é manipulada, ela é distorcida, ela é convenientemente moldada. Mas a verdade é um Deus.
e um ser que se manifestou, e é o Espírito dessa verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele é o Espírito do próprio Cristo, ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Pai, porque os três são um. Aliás, Paulo diz que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, trazendo de volta para si o que foi perdido desde o Éden. Nós não pregamos o Pai, o Filho e o Espírito, nós pregamos a Trindade. Nosso Deus se chama Trindade, que misteriosamente temos dificuldade de compreendê-la. Não é uma palavra que está na Bíblia, a palavra Trindade. É uma palavra cunhada dentro do nosso contexto cristão. Mas a verdade é que essa maneira de Deus se apresentar a nós, ela não é una, ela não é monopessoal, mas é o mesmo Deus. O que para nós é muito doido nós entendermos algo assim. É interessante pensar que quando alguém diz, nós temos que cantar para o Espírito ou falar do Espírito, porque ele é uma parte esquecida, como se quando eu falasse do Filho, eu não falasse do Pai, ou se quando eu falasse do Pai, eu não falasse do Filho, ou se quando eu falasse do Filho, não falasse do Espírito, ou quando falasse do Espírito, não falasse do Filho. Há pessoas que dizem assim, Zé, se eu criei em Cristo e Cristo entrou na minha vida, tem um segundo dia em que eu vou receber o Espírito, não tem? Eu digo, eu acho que não. Porque se tivesse um dia para receber o Filho e um outro dia onde você recebe o Espírito, deveria ter um outro dia que você recebesse o Pai. E eu teria que receber, Deus entraria na minha vida por etapas. Eu recebo um, depois o outro vem e bate na porta, e deve ter um dia para receber o Pai, que isso não tem na Bíblia. Mas nós inventamos nossas doutrinas e conseguimos separar essas três pessoas que chamamos assim dentro da Trindade, como se não fossem uma. Obviamente que o momento ministerial do Filho tinha um propósito e o momento ministerial do Espírito tinha um outro propósito, mas isso não significa que não são a mesma pessoa, que não são o mesmo Deus. Zé, onde você está querendo chegar? Que ele é o Espírito da verdade. E que se eu olho para alguma manifestação, ou alguma coisa que é feita, pensada, pregada ou manifesta em nome do Espírito Santo de Deus, não pode ser diferente do que aquilo que foi feito com Jesus Cristo, através de Cristo, ou pela pregação de Cristo, nem tampouco diferente de tudo que aprendemos anteriormente a Cristo. Porque é o Espírito da mesma verdade. A segunda coisa interessante é que diz que quando ele vier, acabamos de ler, naquele dia vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Em Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27, Paulo diz, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo dentro de vocês. Aqui no caso dizendo aos gentios, um mistério sobre a manifestação de Deus, que se pensava que seria apenas para os judeus, agora também vai estar dentro dos gentios, na verdade agora vai estar dentro de todos. Nós olhamos para a história da narrativa bíblica e precisamos compreender o momento em que este povo que vai tendo a revelação de quem é Deus. Abraão nunca teve igreja, Abraão nunca teve Bíblia, Abraão não tinha um lugar para frequentar, não tinha CD, rádio, DVDs, ele não tinha nada. De repente, Deus fala com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e o Abraão diz, quem está falando comigo? Por isso que ele é o pai da fé. Sem ter nada disso, ele falou para Sara, vamos embora. Vamos embora para onde? Não sei. Mas como vamos embora para onde? Não sei. Agora que eu estou reformando a casa, minha mãe vem sempre almoçar com a gente no domingo. Que mulher aceitaria mudar para um lugar que não sabe aonde é? Fala isso para sua esposa. O Abraão teve, não. É o seguinte, ó.
E para que lado? Tá bom, arrumamos aqui as nossas trouxas, abre o portão, tchau pai, tchau mãe, tchau parentela. E aí, Abraão, vamos para onde? Para lá, ó. E vamos, e vai. Para a terra que Deus ainda vai mostrar. Nós andamos nas escrituras, Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito. E vamos vendo como Deus vai falando com esses homens. E a ideia sobre quem deve ser esse Deus vai crescendo com esse povo. Até que de repente esse povo fica 430 anos como escravo dentro do Egito. E um homem chamado Moisés, que nasce entre esse povo que é escravo, é aquele a quem Deus escolhe para tirar o povo do Egito e caminhar rumo à terra que Deus iria mostrar, que o Abraão nem chegou a ver. E quando Deus fala com Moisés, ele fala, tá bom, eu vou lá falar com o faraó, mas quem é o Senhor? Como é que eu vou dizer que o Senhor é quem para falar com o faraó? Às vezes nós atribuímos uma espiritualidade e um conhecimento a esses homens que absolutamente talvez eles não tinham. Porque o Moisés também não tinha nada escrito, ele conhecia por tradição, de ouvir falar, porque é de pai para filho, de quem foi Abraão, Isaac, Jacó, o tempo do Egito. Mas qual é o seu nome? Meu nome é Eu Sou. É Moisés que recebe as leis, é Moisés que a partir da lei, gente, nós estamos falando de 430 anos do Egito, mais a geração de José, a geração de Jacó, de Isaac, de Abraão, nós estamos falando aqui de quase um milênio, quando começa a chegar a lei. E a lei não era impressa ou colocada no celular para todo mundo ler. A ideia que o povo e todos faziam a respeito de Deus ainda era muito pequena. Aliás, quando Moisés volta com as tábuas da lei, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Não, aquele povo cria em Deus. Não, não era assim, eles nem sabiam quem era Deus. Eu sei que você já ouviu pregações colocando sobre Abraão e sobre Moisés um conhecimento e um poder que, me desculpe, a Bíblia estraga a nossa religião, que eles absolutamente não tinham. Por isso são heróis da fé, porque creram sem conhecer. Mas aí veio a lei, e veio a monarquia, e dentro da monarquia, com essa tríade de sacerdotes e reis, vinham os profetas, e os profetas tinham seus escritos, e nós temos a famosa escola de profetas e a formação, e os homens que viviam assim, e a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, mas isso veio só com Moisés, veio com tanto tempo na frente. E ao longo de toda essa história, o conhecimento de Deus vai crescendo no ideal das pessoas. Aliás, a religião se forma a partir daí, aí que vem tabernáculo, só depois que vem o templo, mas já lá no tempo de Salomão. Já tinha passado a época dos juízes, foram 16, né? Enfim. Acho que sim. O último foi Samuel, e depois de Samuel veio Davi, só depois de Davi, 40 anos de reinado, que vem o Salomão. Mas nós já tínhamos andado séculos e séculos e séculos para ter um templo, para ter um sacerdote ali dentro. Rapaz, se bem que o sacerdote veio na época de Moisés, mas o tempo da formação do conhecimento de Deus levou séculos, milênios. Quando aparece Cristo, é a maior revelação que os homens poderiam ter sobre Deus, além da lei, além do profeta, além do que havia escrito nos Salmos, agora tudo que estava escrito virou gente, e ele virou carne e osso. E vimos a sua glória. João diz na sua epístola que nós tocamos nele, agora é muito palpável. E agora, nesse terceiro momento, já que nós conhecíamos pela palavra, e agora ele está entre nós, ele vai estar dentro de todos nós que cremos. E será o prosseguimento dessa obra e esse plano de Deus. Andreas Kostenberger é um teólogo austríaco, radicado nos Estados Unidos, e ele disse uma frase que o Jorge compartilhou conosco hoje, do seu comentário de João, falando que assim como Noé, a salvação de Deus, Cristo estava lá representado no Antigo Testamento, quando todos entraram naquela arca e foram livres da morte. Jesus depois disse isso, como foi nos dias de Noé, um será levado e o outro será deixado.
Quem será levado, que não é o arrebatamento, são aqueles que são levados para a morte, para a perdição. Quem ficou é quem ficou dentro da arca, né? A arca foi a salvação. Noé, no capítulo 8 de Gênesis, ele solta a pomba e na primeira vez ela vagueia e não tem para onde pousar e volta. E assim acontece por uma semana, até que um dia essa pomba vai e traz no bico um ramo de uma oliveira. E Noé diz, acho que já tem terra por perto. E num outro dia, quando ele solta a pomba, não volta mais. E eles então sabem que tem um lugar para pousar. E Kostenberger diz que assim como aquela pomba procurou e vagueou até encontrar uma terra para pousar, Jesus Cristo, quando foi batizado e o Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba, é porque Deus também desejava encontrar um lugar na terra para que o seu Espírito pudesse fazer morada. E esse lugar é o próprio Jesus Cristo. Por isso Jesus disse que eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E o próprio João diz que Jesus falava do seu corpo. Assim Deus encontra lugar nessa terra, porque habita no seu Filho. E quando Cristo morre e ressuscita, Ele deixa de ser um corpo para ser o cabeça. E o seu corpo agora é a igreja, a habitação do seu Espírito. A única solução do homem que disse não, para o homem que disse não a Deus e colheu do fruto do pecado e agora destrói tudo que foi criado, a única solução para isso é uma redenção completa, aonde esse Deus volta à comunhão com o homem, para que retorne a ele a eternidade. Isso se dá quando Cristo se manifesta entre os homens e nós olhamos para Cristo e entendemos de onde viemos, porque Ele é o alfa, Ele é a origem, e entendemos o que perdemos por causa do pecado. E assim nós entramos nesse barco e nós queremos essa salvação. E Ele vem e repousa sobre nós e habita em nós para que possamos viver a sua vida. E após a morte, a sua eternidade. Ele habita em nós. Acabamos de ler agora no versículo 26 do capítulo 14 de João. Quando o Espírito vier, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 27, o mesmo João lá na sua epístola, na primeira epístola diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele, o seu próprio Espírito, permanece em vocês e não precisa que ninguém ensine nada a vocês. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, sim, ele é o Espírito da verdade, e não é falsa, permaneçam nele como também ela vos ensinou. O Espírito Santo nos mantém permanentemente ligados a Ele, permaneçam nele, Ele permanece em vocês. É o que Jesus disse na parábola da videira: eu permanecerei em vocês e vocês vão permanecer em mim, e só assim vocês terão fruto. Essa vida de transformação é obra do Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo dentro de nós, prosseguindo a sua obra, que antes nós ouvíamos falar, mas hoje Ele habita em nós e está conosco. No versículo 26 desse mesmo capítulo 14 que acabamos de ler, ele diz: fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. Ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar as palavras de Cristo. Uma obra do Espírito Santo que é dita, isso aqui é obra do Espírito, e que não nos remete a Cristo, ao seu ensino e à sua palavra, porque o Espírito não falará de si mesmo. Ele vai ouvir e vai repetir. Todas as vezes que eu vejo uma manifestação do Espírito e aqui Cristo não é glorificado, a sua palavra não é lembrada, e esse movimento não me leva a estar ligado à obra de Cristo e aos seus princípios, isso não é Espírito da verdade, não é Espírito Santo de Deus. Não é uma questão de julgamento. Não é uma questão de cisão ou separatismo religioso. É uma questão bíblica. É uma questão do Espírito da verdade. Ontem eu fiz um encontro
dos pensamentos do isolamento. Não foi uma live, foi um encontro fechado pelo Zoom. 60 e poucas pessoas se inscreveram, gratuito, é claro, e nós ficamos batendo papo. Ficamos 2 horas e 25 minutos batendo papo, perguntas e respostas sobre o Evangelho, sobre o Reino. E eu fiz isso porque nas minhas redes sociais eu recebo muitas perguntas. Pelo direct do meu Instagram eu recebo muitas perguntas e converso com a galera, falo, vou fazer um encontro. Mas é interessante, ontem até que não aconteceu, mas ao longo desses quase 100 programas que eu já fiz, foram 90 até agora, muitas pessoas me perguntam sobre a obra do Espírito. Mas quando a gente recebe o Espírito e vem o Espírito, não acontece isso, não acontece aquilo, não acontece não sei o quê, porque você está pregando uma coisa diferente. Eu falei, meu Deus do céu, não existe coisa diferente, é a mesma obra. A verdade não é que quem está aqui vivendo outras coisas quer saber por que é diferente. É quem está em Cristo que tem que perguntar por que vocês têm o mesmo Espírito de Cristo e vivem coisas diferentes. Por que é que você vende um sabonete ungido se Jesus não fez isso? Por que você tem um pedaço de pano abençoado sendo comercializado se Cristo não fez isso? Você testemunha da verdade dizendo que é pelo Espírito Santo? Isso Cristo fez. Você orou por aquela pessoa e Deus a livrou dessa enfermidade e você diz que isso é do Espírito? Verdade, isso Cristo fez. Você disse palavras e aconselhou aquela pessoa e Deus te deu uma direção, uma palavra para aquela pessoa. Você fez um papel profético e de verdade aquilo está escrito na palavra de Deus, aquilo está nas palavras de Cristo e você disse que essa é uma direção do Espírito. Verdade, tem coerência com tudo, desde o Éden até agora, com tudo que a gente está aprendendo. Agora você disse que só você tem poder, só você tem unção e tem que marcar um dia com você e tem um valor para pagar para receber essa bênção que você está dizendo. Desculpe, isso não condiz com o que diz o Espírito, isso não condiz com o que diz Cristo, isso não condiz com toda a história bíblica, isso não é o Espírito da verdade. Mas tem gente sendo abençoada e tem gente sendo feliz. Isso não é problema meu. Eu não estou preocupado com gente feliz e nem com gente que está recebendo o que quer. Aliás, você não precisa disso. Esse mundo tem milhares de oportunidades, pelo dinheiro, pelos negócios, de você ter o que você quer, pela medicina e pela ciência. Eu não estou interessado em procurar aonde existem sinais, porque até mesmo aqueles sacerdotes de Faraó reproduziram sinais que Moisés fez. Sinais são só sinais. Se você quer só sinais, pode ir atrás que você vai ter. Mas se você quer andar na raiz do Evangelho e no Espírito da verdade, você precisa se desfazer dessas coisas. Por melhores que elas possam parecer. Não estou procurando as melhores coisas. Estou procurando Cristo, o Evangelho, o Espírito. A Trindade manifesta entre os homens e dentro dos homens. Também ele diz no versículo 13 do capítulo 16, eu estou só seguindo o texto. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Gosto dessa tradução. A tradução Revista Atualizada diz, que eu gosto mais da Revista Atualizada porque eu decorei os versículos nela, né? É mais comum para mim. Ele diz, guiará a toda a verdade, mas a Nova Almeida Atualizada houve um conserto, porque aqui a preposição no original é em toda a verdade. E no sentido de que vocês vão estar ambientados dentro da verdade. Quando eu recebo a Cristo, eu passo a viver na verdade do seu reino. E Ele não está conosco, mas é o seu Espírito que vai me conduzindo dentro da verdade. Para que eu identifique onde há verdade. Para que através da palavra do Espírito e do Espírito da palavra, eu seja conduzido dentro da verdade. E eu me mantenha dentro da verdade. A verdade é anunciada por Jesus Cristo. É a verdade na qual eu sou guiado pelo seu Espírito. É interessante quando Paulo fala aos Coríntios que um homem espiritual discerne todas as coisas. Ele entende, mas as pessoas não entendem.
E dentro dele, ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. Muito interessante o que Paulo diz aos Coríntios, porque significa que o Espírito que me guia dentro da verdade é aquele que me dá discernimento. Isso é um dom do Espírito, nós vamos chegar lá. Para olhar para algumas coisas e dizer, aqui é a verdade, hein? Porque o Espírito me conduz pela palavra e a palavra me aponta para o Espírito e a gente vê que aquilo é verdade. Agora, aquela outra coisa ali é mentira. Não importa que tenha o nome de Deus, que tenha uma plaquinha escrito Jesus, Evangelho, etc. Não é verdade. Essa condução é uma vida de unidade entre nós e o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é a própria Trindade e que é a sua própria palavra, porque Cristo é o próprio Verbo. E pessoas que dizem que se você tem o Espírito Santo e Ele te ensina todas as coisas, você não precisa mais ficar preocupado em estudar a Bíblia, isso é uma grande mentira e um grande engano, porque a Bíblia é a própria palavra e a palavra é o próprio Cristo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, cada dia mais se apaixona pela palavra, e cada dia mais a palavra o transforma, porque é obra de Cristo, e é obra do Espírito, e é obra do Pai. E quanto mais essa palavra o transforma, mais ele encontra coerência e mais ele ama esta palavra. Porque esta é uma questão de unidade, de Deus com os homens. O mistério que esteve escondido foi desfeito. É Deus dentro da gente. E eu quero encerrar lendo nesse versículo número 12, que nós também lemos, que Jesus disse, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Não vai falar por si mesmo, mas Ele vai dizer tudo o que ouviu e vai anunciar a vocês as coisas que hão de acontecer. Nós estávamos conversando no nosso bate-papo essa semana dos pastores sobre a pregação, que assim como Deus, Ele foi progressivamente sendo conhecido pelo homem ao longo da história até Cristo, que é o ápice da sua revelação, assim também todas as coisas que ainda virão, a cada dia o Senhor vai nos dando graça. E Ele fala para os discípulos, se eu falar tudo para vocês, vocês não vão suportar. Eu fico pensando, quando nós estávamos no dia 31 de dezembro virando esse ano, eu não sei se a gente podia suportar tudo que a gente tinha para ouvir sobre como seria esse ano. Mas a cada mês Deus tem nos ensinado, obra do seu Espírito. Obra do seu Espírito. Nós tínhamos planejado o ano passado de que até a Páscoa nós falaríamos sobre o caminho da cruz. Que eu acho que é uma série que todo ano a gente vai ter. Falando sobre a obra de Cristo e falando sobre a sua cruz. E celebrarmos a Páscoa. Como foi importante para a nossa preparação. O ano passado nós não sabíamos porquê, mas no coração veio a ideia do periago, de falarmos sobre a nossa vida em meio ao sofrimento. Isso foi uma obra do Espírito. Eu acredito hoje, olhando para trás, não que eu não acreditasse o ano passado, sim, é dirigido por Deus, mas eu não imaginava tanto. Que hoje estamos passando por uma grande dor, mas se você acompanhar a série do ano passado sobre periago, você fala, meu Deus, parece que Deus estava preparando a gente para enfrentarmos isso e nos ensinando. E mesmo agora, em meio a essa pandemia, a cada semana, a cada atitude de cada irmão, a cada palavra que Deus nos ensina e nos faz crescer, parece que Deus ele vai também nos ensinando. E esses discípulos aqui morreriam. Pedro crucificado, Tiago ao fio da espada, e assim foi. E Paulo também em Roma. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, houve grande perseguição. Jesus disse, tem muita coisa que vai acontecer, mas vocês vão saber que é do Espírito. Vocês não vão se assustar. Vai acontecer e vocês vão entender, tudo bem, mas o Espírito está conosco e está tudo caindo, mas olha, ele está nos conduzindo na verdade por aqui, por aqui, por aqui. Não é confortável estar no meio disso, mas a cada dia ele vai nos revelando. E quando Jesus disse isso aos discípulos, 30 e poucos anos depois destes dias, é que João teve a sua visão na ilha de Pátmos sobre tudo o que aconteceria no final dos tempos e nos revela escrevendo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito 30 e tantos anos, não sabemos as datas precisas, depois desse anúncio de Cristo aos seus discípulos. Eles nem sabiam como viria o fim, nem sabiam da perseguição de Roma.
Mas tudo que esse Espírito revelou a João, e tudo que ele revelou aos discípulos no meio da perseguição, e tudo que ele tem falado conosco hoje, está aqui. Apesar do momento parecer novo, as raízes continuam no seu evangelho. E quando alguém pergunta, você ou a Casa da Rocha tem uma nova visão? Não tem nenhuma visão nova. Porque nós gostamos de novidade. Eu tenho uma nova revelação, uma nova visão, um novo jeito de ser igreja, uma nova fórmula, um novo livro, um novo método. Sim, temos um novo método agora. Não, me perdoe se você está procurando isso, você vai encontrar no mercado da religião, tem muito. Eu não tenho nada novo. Eu tenho o velho evangelho, o Espírito, o Filho e o Pai, tudo está neles. O começo está neles, o fim está neles, esses dias que estamos vivendo estão neles, e a cada dia Deus vai nos ensinando. A ausência do Espírito Santo é desorientação e vazio de frutos, mas a presença do Espírito Santo é a jornada de Cristo ensinada e escrita dentro de nós. A ausência do Espírito é uma desorientação, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia na verdade, é Ele quem nos faz lembrar o que Cristo disse, e essa é a nossa fortaleza. Presença do Espírito é a presença dos frutos que Cristo deseja em nós, é a presença dEle e da sua jornada e da sua vida dentro de nós, e as suas capacidades, seus dons, para sermos servos no meio disso tudo. Que Deus nos abençoe. Agradecemos por ter assistido. Deixe nos comentários a cidade de onde está nos assistindo e o que achou da mensagem. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.